Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Justiça suspende torcida organizada do Flamengo por 2 anos. Flamengo avança em negociações para a renovação de Felipe Luiz até 2026. Flamengo pode ganhar bolada com nova regra da FIFA para convocados. FIFA surpreende e cria a regra que pode deixar o Flamengo ainda mais rico. Vamos saber tudo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Após chegar a 6 desfalques diante do Juventude no último domingo, o Flamengo vai ter reforços para essa quinta-feira, quando vai enfrentar o Estudiantes às 21h30, horário de Brasília, aqui no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. Léo Ortiz volta de suspensão. Bruno Henrique retorna após controle de carga, enquanto o Varela já faz atividades com o grupo e deve ser relacionado normalmente. Por outro lado, a tendência é que o Jorginho e o Alexandro continuem fora de combate. Com um edema na coxa esquerda, o Jorginho é desfalque desde o jogo contra o Grêmio, antes da data FIFA. O volante sentiu logo após a goleada contra o Vitória e o exame não apontou lesão, mas clinicamente o jogador relatou dores. Ele fez tratamento, chegou a ir a campo na semana passada e o incômodo apareceu novamente. Por isso, deram um passo atrás na sua recuperação. A sua evolução é considerada boa internamente, porém, o jogador ainda faz trabalhos em campo com a fisioterapia. No mesmo jogo contra o Vitória, o Alexandro sofreu uma lesão na panturrilha esquerda e está em fase final de tratamento. O último exame de ultrassom apontou uma boa evolução e o lateral esquerdo já faz atividades no campo com a fisioterapia. Mas pelo curto espaço de tempo até quinta-feira, é improvável que ele seja reintegrado a tempo do jogo de ida contra o Estudiantes. O elenco treina hoje novamente pela manhã, às 9h30, horário de Brasília, dando prosseguimento à sua preparação para o jogo de quinta-feira contra o Estudiantes de La Plata, aqui no Maracanã. O Estudiantes perdeu 2 jogadores para a partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores, contra o Mengão, na quinta-feira, aqui no Maracanã. O clube argentino informou nesta segunda-feira que o lateral esquerdo Leandro Gonzalez e o atacante Edwin Cetré deixaram a partida de sábado contra o River Plate machucados. O caso mais complicado é do Gonzalo Pires, que já está fora também do jogo da volta no dia 25 na Argentina, segundo o jornal argentino Olé. O camisa 14 foi titular na derrota por 2-1 para o River Plate, mas atuou por apenas 18 minutos. Ele deixou o campo com uma lesão de grau 3 no tendão isquiotibial da perna direita, com previsão de pelo menos 1 mês fora de ação. O juizado especial do torcedor e dos grandes eventos determinou nesta terça-feira o afastamento por mais 2 anos da torcida jovem do Flamengo por confusões no dia 31 de agosto. O Ministério Público do Rio de Janeiro afirmou que está reavaliando condutas da Força Jovem Vasco e da Fúria Jovem Botafogo, também em razão de tumultos que ocasionaram mortes e lesões graves. A organizada do Flamengo estava suspensa dos estádios pela Justiça desde 2021, também por causa de episódios de violência. Nesse ano, o Ministério Público mediou com as agremiações, Polícia Militar e Justiça, um termo de ajustamento de conduta, o TAC, que resultou no retorno da torcida às arquibancadas. Mas logo no primeiro dia de abertura houve registro de tumultos, roubos, invasões de ônibus e em estações de trem e ações de violência por pessoas utilizando o uniforme da torcida organizada. Novas punições podem ser aplicadas a outros grupos. No dia 11 de setembro, um torcedor do Vasco foi baleado e morto em uma confusão no bairro de Oswaldo Cruz. É investigada a participação de membros da torcida jovem do Flamengo nessa morte. 2 dias depois, um outro homem foi morto no entorno do estádio Nilton Santos, em meio a uma briga entre torcedores do Botafogo.
Nos últimos dias, o José Boto intensificou as conversas com Jorge Mendes, que é o empresário do técnico Felipe Luiz. A reunião entre as partes sinaliza um avanço significativo nas negociações para a renovação contratual do treinador, que já recusou uma proposta recente do Fenerbahçe da Turquia, demonstrando a sua intenção de permanecer no Flamengo. O Felipe Luiz, ciente do interesse europeu, optou por aguardar o término da temporada para definir o seu futuro, e essa postura é vista pela direção do Flamengo como um indicativo claro de que o comandante deseja continuar à frente da sua equipe. A proposta em discussão prevê a extensão do contrato até o final de 2026, com um gatilho que vai possibilitar uma renovação automática, caso as condições sejam favoráveis. Um dos pontos centrais nessa negociação é a questão da multa rescisória, especialmente considerando o assédio que o treinador pode sofrer de clubes europeus. O Flamengo busca valorizar o Felipe Luiz, que desde que assumiu o comando da equipe principal, após a sua passagem pela base, não teve o seu salário ajustado. Desde então, o técnico conquistou o Campeonato Carioca, a Copa do Brasil, e tem se destacado em 2025 com um desempenho elogiável. Conforme informações do portal Gazeta do Urubu, todos os ingressos para a partida de quinta-feira contra o Estudiantes foram vendidos de forma antecipada, garantindo um público estimado em cerca de 69 mil pessoas. A expectativa é que a nação rubro-negra ocupe todos os setores do estádio, transformando o Maracanã num caldeirão para empurrar o seu time em busca de mais uma vitória. A torcida promete dar mais um show visual no Maracanã, com mosaicos e muita animação. Apesar de ter sido contratado apenas na última janela de transferências, o Saúl Ñíguez já se tornou um dos jogadores mais importantes do elenco do Flamengo. O meio-campista espanhol chegou a custo zero e, rapidamente, conquistou seu espaço no time titular. O jornal espanhol A Marca destacou a rápida adaptação do jogador. Aspas, o ex-jogador do Atlético de Madrid chegou ao Flamengo com a missão de se tornar um jogador importante e manter um papel de destaque no time titular. A sua adaptação não demorou muito a chegar, fecha aspas, publicou lá o jornal. Segundo a publicação, o Saúl vive uma segunda juventude no futebol brasileiro e já se consolidou como peça fundamental no meio de campo do clube. Apesar de somar apenas uma assistência em 8 jogos, ele tem exercido uma função mais defensiva na equipe do Felipe Luiz. Na vitória sobre o Juventude pelo Campeonato Brasileiro, o Saúl foi titular ao lado do Alan no meio de campo e deu assistência para o gol do Arrascaeta aos 31 minutos do primeiro tempo e foi um dos melhores da partida. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, me dá essa alegria. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, compartilhe com amigos e parentes flamenguistas esse nosso programa. E agora tem um botão novo aí, o hype. Quando você dá o seu like, aparece para você hypar o vídeo. Aperta ele, é de graça. E você ainda vai me ajudar demais a crescer o canal. Valeu, muito obrigado. A Conmebol anunciou nesta terça-feira uma mudança significativa para as quartas de final da Libertadores. A partir dessa fase, o árbitro principal vai comunicar imediatamente no estádio as decisões do VAR. O Flamengo já enfrenta o Estudiantes sob a nova diretriz nessa quinta-feira. A iniciativa, que é chamada de regra de transparência, teve teste na Recopa Sul-Americana de 2024. Agora volta a vigorar nos jogos eliminatórios com anúncios audíveis a torcedores, atletas e comissões técnicas após cada checagem. Um porta-voz da Conmebol explicou o objetivo da medida. Aspas, essa medida traz mais clareza para torcedores, jogadores e comissão técnica. Todos vão saber na hora o que motivou cada decisão do VAR, fecha aspas, disse lá o representante da Conmebol. O Flamengo pode ganhar uma bolada com a nova regra da FIFA para convocados.
Criado para premiar clubes que cederam jogadores à Copa do Mundo, o programa de benefícios aos clubes da FIFA foi ampliado. A partir de agora, times que tiverem atletas convocados para as eliminatórias, como o Flamengo, também vão poder receber uma compensação financeira. O anúncio foi feito pela própria entidade, que confirmou a distribuição de mais de 1,8 bilhão de reais a clubes que liberarem jogadores para seleções. O valor representa um acréscimo de quase 70% em relação à última edição do programa, implementada durante a Copa do Catar em 2022. Até então, o benefício era restrito apenas aos clubes que tinham atletas convocados para a Copa do Mundo. Com a mudança, a FIFA busca ser mais inclusiva e alcançar um número maior de times. A nova direção do programa de benefícios dos clubes da FIFA para a Copa do Mundo de 2026 vai dar um passo a mais e vai reconhecer em termos econômicos a imensa contribuição que realizam clubes, jogadores de todo o mundo para que se celebrem as fases preliminares e a final da Copa do Mundo, afirmou Gianni Infantino, presidente da FIFA. Na Copa de 2022, o valor distribuído foi de 209 milhões de dólares, cerca de 1,1 bilhão na cotação atual. Para a edição de 2026, o montante vai subir para 335 milhões de dólares, o que significa aproximadamente 700 milhões a mais. Na última edição, 440 clubes de 51 federações diferentes foram contemplados. O aumento do aporte financeiro contou com uma participação direta do Nasser Al-Khelaifi, dono do PSG e presidente da Associação de Clubes Europeus, a ECA. O dirigente liderou negociações que resultaram na expansão do programa. Apesar do foco inicial em beneficiar os clubes europeus, a medida vai ter alcance mundial. Após o anúncio do Al-Khelaifi, celebrou o avanço. Mais clubes de todo o mundo vão receber uma recompensa por ceder seus jogadores. Os clubes desempenham uma função fundamental no êxito do futebol de seleções e essa iniciativa reconhece todos os elementos dessa função, desde a formação de jogadores mais jovens até que sejam cedidos para a disputa de partidas mais importantes, declarou lá o presidente do PSG. Bom, por enquanto foi isso. Espero que você tenha gostado do nosso telejornal. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro. Um forte abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!